meus amigos, um espaço exclusivo da Assembleia de Deus, segundo o que falam, acabou se transformando nisso aí, meus amigos. Isso se chama COP30. É um assunto que eu recebi muitas mensagens a respeito desse contexto, pessoas indignadas. Inclusive até tem uns prints que me enviaram aqui que diz o seguinte: a desculpa vai ser, nós não sabíamos, não foi cumprido com regras do contrato. Mas cadê o contrato? Qual o valor do contrato? O que será feito com o dinheiro? Essas perguntas a gente não pode fazer. Por quê? Mas nós aqui estamos replicando essas três perguntas. Cadê o contrato? Foi feito um contrato? Foi firmado um contrato? Estão cumprindo com as regras do contrato? Um lugar que é a indignação do povo, um lugar que era para ser de adoração, abrigo, né, da comunidade, se tornou um local de eventos e comemorações que foge totalmente da linha da Assembleia de Deus, presidida pelo Câmara, é uma figura conhecida. E qual o valor que foi pago? O valor, o Fuxico Gospel levantou a questão dos valores. Até vou ler a matéria aqui, tem muita gente pedindo para comentar sobre esse assunto, que diz o seguinte: declaração antiga do pastor Samuel é resgatada. Em meio às críticas, voltou a circular uma matéria em 2011 em que o pastor Samuel Câmara afirmou que o centro de convenções não ficaria restrito ao uso da Assembleia de Deus e que o espaço serviria também a toda a sociedade paraense. Na ocasião, a liderança destacou que o objetivo era colaborar com o turismo e colocar Belém no mapa, nos mapas de grandes eventos. A declaração ajuda a explicar a postura atual da igreja em abrir o espaço para eventos governamentais. E aí é que o bicho pega, cara. Além da COP30, o centro de convenções já foi utilizado em 2020 como hospital de campanha durante a pandemia, o Covid-19. Nós até fizemos matéria a respeito desse assunto também. E também mediante contratos com o Estado. Cara, a questão é a grana. Para onde vai essa grana? Fica a pergunta, né, cara? É benefício da população ou dividida? É entre a alta cúpula, né? Apesar disso, parte dos membros entende que, mesmo havendo precedentes, a situação atual exige o maior diálogo. Para muitos, a igreja deveria apresentar com clareza como serão usados os 2 milhões pagos pela Setur. Ou seja, alugar o espaço do Centro de Convenções da Assembleia de Deus do Pará por 2 milhões de reais. A COP está pagando, né? Pagos pela Setur. Até o momento, que é uma empresa de turismo, se eu não estou equivocado, até o momento a Assembleia de Deus em Belém não emitiu nota oficial sobre a repercussão do contrato, nem comentou as críticas dos fiéis, que está causando uma indignação muito grande, principalmente se tratando das danças que estão sendo feitas lá dentro, das apresentações culturais, né, que no meu ponto de vista, questão de cultura, mas o que está pegando, meus amigos, é a ideia de misturança com o sagrado. Um ambiente que é considerado um local para atender a necessidade da população se transformou agora em reuniões espirituais, convenções da própria igreja, agora se tornou um lugar festivo onde o povo está deitando e rolando e causando indignação para o povo. E através disso, cara, muitas matérias, né? Inclusive saiu uma que me chamou a atenção. Lembra do boi garantido ano passado no Canaã? Esse ano foi o Pará. A Assembleia de Deus, em Belém, presidida pelo pastor Samuel Câmara, firmou um contrato de 2 milhões com o governo do estado do Pará para alugar o centro de convenções centenárias das Assembleias de Deus durante a COP30. E aí, meus amigos, as imagens, olha só, a imagem do centro de eventos, Assembleia de Deus, e dentro do espaço que é considerado um espaço religioso, agora está cultural. E, para muitos, uma blasfema, né, para alguns assembleanos.
Então não tira a razão, meus amigos, dos assembleianos ficarem indignados com isso. E aqui é que vem a parte séria da história. Porque, no final das contas, esse episódio aqui está expondo uma ferida muito grande, que é exatamente quando o líder religioso, no caso ele aí, se distancia, né, dos fiéis e toma as suas decisões, talvez avisando só a diretoria, mas esquece que tem uma multidão de pessoas que contribuíram, fizeram a sua parte, né, com doações, para que esse espaço fosse construído. E principalmente quando se trata de decisões milionárias, no caso aí 2 milhões, quando se trata de uma decisão assim milionária, que vem de uma certa forma, né, empurrado goela abaixo para o povo, é óbvio que os fiéis vão exigir transparência. Para onde está indo essa grana? Para quem pediu, né, a minha opinião a respeito disso aí, cara, eu vejo que o ponto não é só a COP30. Até tem pessoas falando de uma estátua, né, que foi colocada na cidade vindo da China, que é essa aqui, ó. A China acabou de enviar um espírito guardião para o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. A China presenteou o Brasil com uma escultura do artista Hung Jian. Eu vivo falando aqui que os principados são os principais influenciadores do mundo das artes. Essa escultura foi enviada como um símbolo de proteção da floresta tropical durante a COP30 lá em Belém do Pará. E ela permaneceu no Brasil como um presente. O dragão é um símbolo chinês, enquanto a onça é um dos símbolos do Brasil. Para quem não discerne essas coisas espirituais, essa junção vai caracterizar uma cooperação dos dois países na agenda climática global. Para quem discerne o mundo espiritual, estamos vendo uma junção de principados territoriais com uma única finalidade: dominar a nação brasileira. Eu estou sempre aqui dizendo, não é sobre o objeto, mas sobre o espírito por trás do objeto. E isso se tornou um centro de controvérsias agora. Mas segundo que, até tem a matéria aqui, deixa eu ver aqui, ó. O significado oficial, fusão cultural e legado da COP30. A Prefeitura de Belém celebrou a instalação como um marco artístico e um novo atrativo turístico para a capital paraense, reforçando a sua posição como sede de um evento de relevância mundial. E a estátua, segundo o que diz, a estátua é um símbolo de progresso e cooperação internacional em Belém, e que se tornou, ironicamente, um catalisador de um fervoroso debate cultural religioso que promete pendurar aí até depois da COP30. Tem muita gente que vê o diabo em tudo, né? E isso tá dando, cara, pano para manga, meus amigos, com essa ideia da Assembleia de Deus também abrir o espaço para um dos eventos, né, ser realizado dentro do espaço considerado pelos assembleianos um local sagrado, religioso. Já a liderança não vê dessa forma. E aí, meu amigo, é como eu falei, quando se fala do centro de eventos, queira ou não, exige-se uma certa transparência, porque existe dinheiro do povo, como eu falei, existe contribuições, pessoas que ajudaram, todos esperando que aquele espaço fosse definido para algo benéfico da comunidade, envolvendo-se do lado espiritual e não da maneira que está sendo realizado. No meu ponto de vista, não é sobre a COP30, sobre essa estátua aí, ou também se o centro de eventos pode ou não ser alugado. O ponto, no meu modo de entender, é outro. É sobre como que uma igreja do tamanho e da história das Assembleias de Deus se relaciona com o próprio povo. É sobre a responsabilidade de cuidar não só das paredes, mas é sobre cuidar das pessoas que levantaram essas paredes. É sobre entender que a fé não é empresa. Templo, espaço religioso, no meu ponto de vista, não é para negócio. E respeitar não é opcional. Ah, mas Zaio, a igreja é para todos. Foi o que o pastor disse em 2011. Ok, já que a igreja é para todos, então comece sendo para os seus próprios membros. Porque da forma que está acontecendo, meus amigos, o sagrado está virando só uma estrutura, e a estrutura, no caso, está se tornando uma possibilidade, no caso aqui, uma oportunidade, né, de rendas. E a preocupação da maioria é exatamente o que eu li lá no começo. Cadê o contrato? Né? A maioria do povo não tem acesso a esse contrato.
Está sendo cumprido com as regras do contrato que foi tratado? Até então disseram que foi quebrada. Qual é o valor pago? O valor pago, 2 milhões. O que será feito com esse dinheiro, que é a preocupação maior? E o pior é que se você questionar, você, vai ser calado, enfim, a gente já sabe como funciona. Até rock, meus amigos, estavam tirando onda. Até mandaram um stories aqui que diz, eu acho que é um Reels. Isso foi agora há pouco no centenário das Assembleias de Deus. Rock doido, olha só. Quem disse que na COP30 também não tem rock doido? Ouçam um pouco do rock doido. Lá no palco principal. O palco principal seria o púlpito. Rock doido rola em todo canto, é parar, pai. É aquilo que nós sempre estamos falando aqui. A igreja virou negócio, o púlpito virou palanque, meio de se promoverem para conquistarem poder. Isso aqui, no meu ponto de vista, é um espaço, beleza, quer alugar, aluga, mas seja transparente. Abra o jogo com a comunidade que ajudou. Mas o que eles fazem é o contrário, se sente donos, E no final das contas aí o povo está surtando. Afinal, são 2 milhões de reais de negociações com o governo. E eu dou razão para o povo que está questionando. Assembleia de Deus virou negócio, virou empresa familiar e eles fazem do jeito que eles querem. Basta ter uma meia dúzia da diretoria, nomeados por pessoas próximas que aceita tudo que é feito, todas as decisões que tomarem essa diretoria dá ok. E o povo, meu amigo, você é só usado para bancar eles. E eles decidem fazer o que querem com o patrimônio que pertence à comunidade sem fins lucrativos, no caso aqui, a Assembleia de Deus. E as perguntas ficam: o que vão fazer com esse dinheiro? Vai ser usado como benefício da comunidade em si ou vai ser usado daquele outro jeito que nós já temos ideia? O que você acha? Comenta aí embaixo, porque a família Câmara já vem com uma crise aí, os irmãos desse responsável por essa Assembleia de Deus, citado aí no escândalo do INSS, política, a gente sabe que é o chão deles, e agora aquele que era visto como talvez o melhorzinho, decide transformar a igreja nessa palhaçada toda aí. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha disso. Agradeço a cada um de vocês que pediram para nós comentar, também parabéns ao Fuxico Gospel por ter feito esse levantamento e descoberto, os créditos aqui é do Fuxico Gospel, do Israel, que levantou o valor da negociação, que foi 2 milhões de reais. Acabei de tentar fechar aqui para o sol não bater. Agradeço a cada um de vocês, estamos na estrada atendendo e essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Deixe seu like, seu comentário que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.